religioso. Tá? Na volta, paramos em Macabeira, uma parada empinada, como sempre faz. Na reta do retorno, para o município, escolhe o município, para e tem contato com o outro. Presidente, uma coisa que eu precisava confirmar com o senhor. O senhor vai ver no Mercosul? Não, até agora não vou. Até agora não vai ver. A gente pode mudar, mas até agora a decisão é para não ir. Tá, presidente, então tá, vamos começar então, presidente. Quando é que o senhor acha que essa ajuda, essa emergência vai chegar no município com alguém, presidente? Vamos lá. Primeiro, o mundo todo passou problemas gravíssimos, porque a política não fica em casa, a economia de depois foi praticamente o mundo todo. Se depender de mim, o Brasil trabalharia. Deixaria no lado, tomaria conta dos idosos e pessoal com comorbidade. Eu falei que o vírus não ia embora nunca. É verdade, infelizmente. Bem, as consequências disso, de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância, houve falta de produtos do campo, né? Porque a Ucrânia deixou de exportar, exportou bem menos do previsto. Teve também aumento do combustível. Quando se nega gás para países da Europa, vai procurar fonte alternativa de energia. E não temos muita fonte assim. O pessoal foi em cima do diesel. O diesel subiu de preço no mundo todo. No Brasil, de imediato, há 5 meses, eu zerei o posto de diesel. Assim como o ano passado, desde o início, eu zerei também o posto de gás de cozinha. E depois, falei agora, trabalhei em conjunto com a Câmara e com o Senado. Nós tivemos um teto do ICMS e zeramos os impostos federais dos demais combustíveis. E a redução, em média, chega próxima a R$ 2 por litro de gasolina, por exemplo. Tá? Infelizmente, parece que o Maranhão aqui é um estado que não entrou em vigor ainda, né? E é um dos estados mais pobres do Brasil. Lamento aí. Vamos tomar providência para isso, que é uma lei federal que tem que ser cumprida, como os demais estados estão cumprindo. Bem, então isso há um alívio, com toda certeza. A gente espera até uma deflação no próximo mês. Cai de 11%, 12%, vai cair a inflação no Brasil. Espero que isso aconteça. Ajuda, obviamente, no preço de quase tudo. Por incrível que pareça, o que mais pressiona a inflação é a gasolina e não o diesel. Então, espero que isso venha a acontecer aqui no Maranhão, nos demais estados, e a deflação, né, a diminuição da inflação se faça presente para o bem de todo mundo. Estamos em guerra. O pessoal muitas vezes fala, trocou 4 presidentes da Petrobras. Eu troco 5, 10, não tem problema. O presidente tem que entender que tem Petrobras em tempo de paz e em tempo de guerra. Eu não quero interferir, nem vou interferir. Mas a legislação permite ao presidente diminuir seu margem de lucro. E é uma das empresas mais lucrativas do mundo. Queremos lucro, sim, mas as demais petrolíferas diminuíram o valor do seu produto. Os governadores entraram com uma cota de sacrifício, o governo federal está faltando a Petrobras agora diminuir. Ontem eu estava vendo que o preço do Brent tinha caído abaixo dos $100. Eu não sei se continua no momento da Petrobras, de acordo com a legislação dele, diminuir o preço dos derivados lá na refinaria. Mas com relação à ajuda desse programa de emergência, como é que você acha que vai chegar lá na Entra dia 1º agora. A questão do Auxílio Brasil, o Bolsa Família ele mede R$190 até novembro do ano passado. Passou para 400 e agora passa para 600. A Caixa Econômica, o Ministério da Cidadania, todo mundo está ligado, vai ser pago a partir agora do início do mês que vem. Então isso chega imediatamente na ponta da linha para os mais necessitados. O Maranhão, o estado, proporcionalmente, tem mais gente que recebe Auxílio Brasil. E passarão a receber a partir de agora. Isso é bom. Para a pessoa que recebe, deixa claro, 2/3 são mulheres. Tá? E isso ajuda também a aumentar a economia do município e do estado, que dificilmente esse recurso vai para a cadeia de poupança. Geralmente é usado na necessidade básica dessas pessoas na ponta da linha. Presidente, o Maranhão é o estado mais pobre do Brasil. Né? A gente teve agora essa questão da redução do ICMS, né, como forma de ajudar a população de modo geral, principalmente aqui no caso dos maranhenses. E o Maranhão foi na contramão. Ao invés de reduzir de imediato o ICMS, né, embasado na lei que foi sancionada pelo governo federal, ele simplesmente, que podia editar o decreto, ele jogou nessa responsabilidade para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para que os deputados estaduais decidissem. Qual a sua avaliação em relação a isso? Não é deputado decidir. Ele ganhou tempo com isso
continuando a arrecadar mais da população imposto estadual, que é o ICMS. É uma medida que não interessa para a população. Por ser os estados mais pobres, devia não entender, de imediato botar em vigor isso. Os demais estados são do decreto. O que é decreto? O próprio governador assina ali sem problema nenhum. Agora, quando manda para a Assembleia Legislativa, o prazo, tramita em comissões, entre um turno e outro tem mais tempo. Então o governador aqui tirou mais dinheiro da população mais pobre nesse momento. Mas você pode ver, você falou que é um dos estados mais pobres, né? É do povo mais pobre, é um estado riquíssimo. Agora, por quem é administrado? O Partido Comunista. O comunismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. Basta você ver o regime implementado na Venezuela, para onde está indo a nossa Argentina, para onde está indo o Chile, país reduzido na economia, e para onde irá a Colômbia com esse presidente agora eleito lá, que é um guerrilheiro do M19. Presidente, eu queria que o senhor falasse sobre essa caminhada aqui no Estado, feito com o apoio do senador Roberto Rocha, e também de projetos que tem, né, exatamente por emendas destinadas aqui ao Maranhão. Eu queria falar um pouco dessa sua visita nesse momento. Olha, a caminhada por aqui, a recepção foi excepcional para mim, graças a Deus, em qualquer outro local do Brasil. Não existe reduto desse daquele candidato, desse daquele partido. Eu entendo que há um reconhecimento para a população, não somente na questão da economia, porque eles entendem que o mundo todo sofreu com isso, e o Brasil é o primeiro ou segundo país que está saindo em ver dessa crise. Tem outra pauta muito importante, que algumas pessoas não dão valor, mas a população está antenada, chama-se pauta conservadora. O povo quer liberdade acima de tudo, entende que tem algumas pessoas no Brasil, algumas autoridades, que quer roubar essa liberdade dele. Essa população viu durante a pandemia os cristãos, né, evangélicos, católicos, as suas igrejas sendo fechadas. Eles não querem isso. Nunca, jamais, em tempo algum, se fechou uma igreja. Nem em guerra se fechou a igreja. Em alguns estados isso foi visto. E, obviamente, essa população cristã que está do nosso lado são contra a ideologia de gênero. Ninguém quer que seu filho seja levado a se interessar por sexo a partir de 6 anos de idade. Essa população é contra a liberação das drogas. Países que fizeram isso, houve uma degradação enorme na questão familiar e na economia do seu respectivo Estado. E também são contra o aborto. Isso vem acontecendo no Brasil todo, né? Nós colaborando, contrários a essa pauta, enquanto o outro lado defende essa pauta. Então, obviamente, que é um casamento da população para comigo dessas pautas de economia, e sem economia você leva o povo à pobreza, bem como o conservadorismo, a questão da nossa cultura judaico-cristã, a defesa da criança em sala de aula, a questão do aborto. Nós cristãos entendemos que a vida começa na concepção. Igual vimos há poucas semanas, aquele absurdo de fazer o aborto. Era uma menina assim, mas com 7 meses de vida, aquela criança, é um absurdo. Então, essa população está antenada conosco. Presidente, Vinícius Prazeres, continuando. Aqui no Maranhão está tendo um problema grande com os ferry-boats, né? Inclusive, o governo do Maranhão, ele alterou a milhagem para fugir da fiscalização federal. O que o senhor tem a dizer sobre essa pauta? Se tiver a esfera federal, vou entrar em contato com o Marcelo Sampaio, que é o substituto do Tarcísio, a gente interfere. Se não for uma questão de legislação estadual, cabe a vocês, no momento esse, até agora trocar inclusive a população, trocar esse comunismo aqui do estado do Maranhão. Inclusive a população de Pinheiro, a Baixada Maranhense, ela está sem essa ida e vinda dos ferros. Olha, é uma questão local que eu tenho conhecimento do que acontece em todos os locais do Brasil. Vou me consultar com o senador Roberto Rocha, vou conversar com a parte da bancada do Maranhão Caminheiro dele. Se couber a nós, tomando uma posição ainda hoje. Caso contrário, cabe aqui às autoridades estaduais. Presidente, sobre a eleição de 2022 aí, aqui no Maranhão, fala-se muito na articulação do governador Carlos Brandão, com o apoio do ex-presidente Lula. Bolsonaro já tem pré-candidato aqui no Maranhão ao governo do Estado? Eu tenho no Senado, ao governo do Voto, está fechado. Eu costumo dizer, eu estou vendo por lá de cá uma certa divisão. Eu sempre digo, né? Quando os bons se dividem, os maus vencem. E nós sabemos que o inimigo nosso aqui é o comunismo, é o PT. Então o pessoal do lado de cá tem que se unir. Caso contrário, vai continuar essa política aqui, que cada vez mais faz afundar um Estado rico como o Maranhão.
seguinte, se fala muito hoje da necessidade que tem das principais lideranças desse país apresentarem gestos que demonstrem um pouco atitudes para diminuir o radicalismo no Brasil. O que o senhor pensa a respeito disso, presidente? Da minha parte, existe radicalismo? Por exemplo, esse episódio em Foz do Iguaçu, ninguém não justifica aquele tiroteio, onde faleceu aí, né, um cidadão que é simpático ao presidente Lula. Por coincidência, eu tenho foto desse cidadão. Alguns órgãos de imprensa mostrou essa foto, me procurou em 2017, não conheci e eu atendi naquilo que eu queria. Agora, quando eu tento botar no meu colo essa violência, em 2016 tivemos 61 mil mortes no Brasil violentas, arma de fogo. O ano passado, o meu governo passou para 41 mil, ou seja, menos 20 mil mortes. É sinal que a nossa polícia está no caminho certo. Querer imputar para mim essa história de discurso de ódio, não cola. Quem falou que tem que sequestrar, quem falou e se orgulhou de ter soltado os sequestradores há poucos dias foi o Lula, que se acabou de ter soltado os sequestradores de Emílio Diniz. Quem defende ladrão de celular é o presidente Lula, como se fosse um direito dele roubar e matar para tomar uma cervejinha. Então há uma diferença enorme, né? Você pode ver, acabei de ver uma pesquisa aqui, não confio muito em pesquisa, mas essa deve estar certa, que a população carcerária, né, que alguns presos votam, 90% votaram no Lula, 10% em mim. Então quem é que defende bandido no Brasil? Quem é que defende a violência no Brasil? O Lula. Quem é que defende o regime da Venezuela? Não sou eu. Quem defende o regime de Cuba? Não sou eu. Tá? Quem está antenado em toda a América do Sul, junto com o Folha de São Paulo, para mudar aqui, ideologicamente, o futuro desse país? Não sou eu, é o outro lado. Quem é que defende o regime da Coreia do Norte? É o Partido Comunista do Brasil. Lá tem democracia, lá tem liberdade, lá tem pena de morte por opinião. Vocês sabiam que agora, o último movimento de poucos meses em Cuba, centenas de pessoas foram condenadas a 9 anos de cadeia que participaram do movimento de rua? Alguma palavra do Lula? Nenhuma. Então quem prega a violência não sou eu. Querer jogar no meu colo como se eu fosse uma pessoa que propaga o ódio e a violência, não cola, porque eu mostro com números e com fatos. Presidente, como o senhor vê a situação da BR-135, já que os índios ameaçam fechar novamente a rodovia amanhã? O senador Roberto Rocha trouxe o programa para mim, juntamente com a bancada, passei para Brasília para resolver esse assunto. Se for para trocar o encarregado aqui, a São Luís local, a gente toca, não tem problema nenhum. Tá? E vamos colocar outro. Não aceitamos e não é esse que está em pauta, eles não querem esse que está aí. Até a gente vai indicar um próximo. E nós vamos criar uma alternativa para isso aí. Agora, fechar a rodovia, desculpa quem está fechando, não leva a lugar nenhum. Leva mais sacrifício para a população. Sofre os caminhoneiros, sofre as pessoas que estão transitando naquela rodovia. E qual é a solução para isso? A gente vai dar, para trocar, a gente troca. Não tem problema nenhum. E, presidente, o senhor acha então que esse assassinato que aconteceu não tem nada a ver com política? Olha, vamos lá, você já teve acesso ao laudo da Polícia Civil do Estado do Paraná? Você não teve. Então, por favor, vamos esperar um pouquinho mais. Mas o senhor acha que não teve Não, nada? eu não vou falar acho, eu não acho. Conversei com 2 irmãos da vítima, que trataram muito bem, disseram eles sempre votaram em mim e vão continuar votando em mim. Agora de manhã, estava o deputado Antônio de Paula comigo, ligou para, não sei quem ligou para quem, mas um dos irmãos conversou comigo novamente. Eles devem nos visitar nos próximos dias, José Arruda, né? Vai visitar nos próximos dias. Fiquei sabendo também, não só pela mídia, mas pessoalmente, né? Com os irmãos que eles não gostaram da visita da Cleide Hoffmann, lá por ocasião do funeral do irmão, tá certo? Vamos esperar o laudo, vamos ver o que aconteceu de fato, né? Agora, vamos entender, não se justifica o que aconteceu, não se justifica. É a mesma coisa que a gente vê de vez em quando a gente se matando por causa de futebol. Presidente. Agora, repito, de 2016 para 2021, menos 20 mil mortes por ano no meu governo. Presidente, região Nordeste, a gente ouve muito falar do consórcio Nordeste, que é a separação entre Brasis. Qual a sua concepção? O Maranhão, todos esses estados que são governados pelo PT, por gente da esquerda, tem essa divisão, a sua avaliação cresceu, como é que o senhor vê essa questão? O dito consórcio Nordeste, que é um grupamento de governadores, foi criado na pandemia, se provou, para roubar os estados. Você pode ver, quando um senador falou sobre o desvio de 50 milhões de reais
para comprar respiradores, que sumiu o dinheiro, inclusive 5 milhões foi lá para o prefeito Edinho lá de Araraquara. E o próprio Renan Calheiros falou, não estamos aqui para apurar desvio de recursos. Ele falou isso aí. E a CPI não foi para frente, obviamente, porque queriam achar alguma coisa contra mim, não acharam nada. E daí houve uma CPI no Rio Grande do Norte, onde foi levantado esse desvio de 50 milhões de reais. Ou seja, irmãos nordestinos morreram em hospitais por falta de ar, né? Morreram asfixiados porque os respiradores foram roubados. O dinheiro foi gasto e os respiradores não chegaram. E teve um governador, não sei qual é o estado, né? Que falou o seguinte, eu não entendo inglês, por isso que eu assinei o contrato. Por acaso foi do Maranhão? Não. Perguntando para cá. Então, eu podia ter acabado com a CPI no primeiro mês. Por quê? Numa medida provisória nossa, o deputado, senador Omar Aziz apresentou uma emenda. Tá? E na MP, via Câmara, o deputado Renildo Calheiros, irmão do Renan Calheiros, apresentou uma mesma emenda, quase autêntica uma da outra. O que eles queriam? Que governadores pudessem comprar qualquer vacina em qualquer lugar do mundo, sem a certificação da Anvisa e sem licitação, e o governo federal pagando a conta. Imagine a festa que esse consórcio nordeste iria fazer. Ia pagar a vacina, em vez de 10 dólares a média, ia pagar 30, 50 dólares. Vacina de onde? Não interessa. Era uma expressa autorização e lei. Se eu tivesse acolhido isso, teria sido feita a festa por parte do pessoal do consórcio nordeste, a CPI teria sido enterrada. Presidente, tem alguma pauta prevista para o centro do orçamento do Estado? Olha, sempre existe alguma coisa, em nosso governo nós destravamos essa questão. Nós agora temos acordo com os Estados Unidos e entre outros países. Estava parada o Centro Nacional de Alcântara há muito tempo e está aberto aí para lançamentos. Destravou, não tem mais aquele travamento que existia no passado, que lá atrás foi feito um acordo com a Ucrânia, quando a Ucrânia estava ligada à Rússia, né? Depois que houve um afastamento, simplesmente o governo de esquerda sepultou essa proposta de lançamento de satélite com a Ucrânia. Nós reativamos isso aí, a bancada aqui de grande parte do Maranhão, presente, nos auxiliou e esse lançamento fez tudo. Dezembro, agora vai ser o primeiro lançamento, uma empresa sul-coreana. A empresa sul-coreana vai lançar agora. Está aberto, tá? Presidente, qual é hoje o nível de confiança do senhor em relação à reeleição? E uma vez reeleito, assim, que modificações o senhor faria no eventual governo do senhor? O que você vê? O sentimento. Eu ando em qualquer lugar do Brasil, a aceitação é excepcional. Excepcional. Amanhã estarei em Juiz de Fora. Depois da manhã estarei em Natal, em Fortaleza. Motociata. É espontâneo. O Faquinha quer voltar em julgamento agora, no mês que vem, a proibição de motociata. Agora há pouco uma notícia de uma juíza eleitoral, né, que quer proibir bandeiras do Brasil nos meus eventos. Isso é o cúmulo, né, do extremismo, da boçalidade, tá, que querem de toda maneira me tirar do páreo. O sentimento que eu tenho, a certeza que eu tenho perante a opinião aí, que estou muito bem. O outro lado, o Lula não consegue, só faz hotéis, né? Ontem ficou num hotel de R$6.000 a diária. Ele não toma café, nem almoça lá no mezanino, no restaurante, não. No quarto, porque não tem clima para isso, é vaiado o tempo todo. No Rio de Janeiro, fizeram tapumes em frente à cidadã de 2,5 metros de altura. Um público extremamente selecionado, escolhido. Chegou a filmagem para mim, dezenas de ônibus ao lado da Cinelândia. O público dele é levado a pão com mortadela, né? São pessoas humildes que abusam dessas pessoas para levar para lá. Ou seja, não tem povo por lá de lá, por lá de cá tem. Eu tenho certeza, tenho confiança na reeleição. Isso, eu acho que é isso, presidente. Tá bom? Presidente, mande um abraço para minha sogra, dona Tereza. É tia do Zara. Eu adoro é doida pelo senhor. Você, para adorar tanto a sogra assim, você não, hein? É dona Tereza, Um abraço, dona Tereza aí. A sogra é boa? Ricardo. É o Ricardão? É o Ricardo. Ricardo bolsonarista. Eu chamo de parar de não opinar. Sempre, eu falo sempre a ninguém. Até a prefeita
para a cidade, né? Geralmente chega muito curiosa, vai no campo lá, como eu tomei do Guaraná Jesus, o Guaraná do Cabra da Peste, né? Aí conversei com a população, tirou fotografia, etc. E aí vai aqui e embora. É isso, né, Fred? O senhor teria alguma coisa assim que o senhor gostaria de ressaltar nesse momento que o senhor está vivendo assim da sua? O senhor é para campanha, né? Não, por evento que eu estou vindo, eu não posso participar de inauguração. Já teria muita coisa para inaugurar. Gostaria de visitar a ponte do Xingu aqui, que está em função. Gostaria de ver novamente, por exemplo, a ponte, a segunda ponte com o Paraguai. Gostaria de ver a segunda ponte com o Paraguai, mas não posso ir. Gostaria de continuar entregando o título de terra. Sabe quantos títulos dois governos de esquerda no passado entregaram em 2003 e 2015? 30 mil títulos, sabe quanto entreguei? Em 3 anos e meio? 360 mil. Vocês não vão falar em MST. Nós demos dignidade ao homem do campo. Você dá o título para ele, passa a ser cidadão. Não fica mais devendo favores para o PT. O que o PT sempre fez, junto com o MST? Pegaram esse pessoal que estava numa terra que era posse dele, se não entrar no meu ônibus para invadir uma propriedade, toma a terra. Por exemplo, lá atrás, né? O governo da FHC. Era uma invasão por dia no meu governo, 4 por ano, dando dignidade, não foi na bancada não foi na compreender, nada disso, dando dignidade. Eu pego gente, quando entregava de terra, que esperava 40 anos, passou a ser cidadão, pode ir no banco, pode fazer empréstimo, entra na agricultura familiar, e o que ele construi lá fica para si, seus filhos e netos. Quer coisa melhor do que isso? É a mesma coisa que a pessoa sai do aluguel e tem uma casa própria. Esse é o tratamento que nós devemos fazer com que o MST realmente, cada vez mais, deixar de existir. Agora tem muita terra ainda para ser titulada, sim, e vamos fazer isso aí. Presidente, o ex-governador Fábio Dino, em uma entrevista, ele falou que o senhor é a perfeita personificação de Satanás. O senhor tem alguma errada a dizer ao ex-governador Fábio Dino? Por coincidência, está aqui um livrinho. Eu acho que eu nunca vi isso aí. Agora, Satanás, por quê? Aí é política de ódio, de xingamento. Para que xingar? Mas eu acho que o governador Fábio Dino tem alguma paixão, viu, pelo senhor, porque ele só vive falando do senhor. O que acontece? A gente vê a população do nosso lado. Você dá um auxílio Brasil, que passa ali o Bolsa Brasil de 190 para 600, a população gosta, precisa disso aí. É para compensar a inflação que teve nessa época, patrocinado por um comércio que ele fechou. Eu fechei alguma coisa no Brasil, não tinha poder para fechar o Brasil todo, não fechei absolutamente nada. Você pode ver. Por que não responde para a população agora? Por que não diminuiu ainda? Eu sei que ele está licenciado, mas porque deu vice, né? Não diminuiu ainda o preço dos combustíveis aqui no estado do Maranhão, que é um dos estados mais pobres do Brasil, de povo pobre, né? Mas é um estado riquíssimo. É dessa maneira, não vai ser xingando, falando uma besteira dessa aí, que ele vai conseguir simpatia, votos e poder. Presidente, eu acho que, só um minutinho, por favor, eu acho que é importante destacar a melhor maneira de responder isso por exemplo, o INCRA do Maranhão é o maior do Brasil. E o milhão de acertados, nós temos mais de 130 mil. E, diante de Vossa Excelência, o presidente do Maranhão, eu posso dizer que o Maranhão agora, para esse ano, tem 30 milhões de reais já resolvido para fazer 45 mil títulos de terra já registrados em cartórios. Pode ter certeza que o ano que vem, se continuar, se essa vontade de Deus, isso vai ser potencializado. Você acalma o indivíduo, mais do que acalmar o campo. O mundo, as previsões que o mundo vai passar fome a partir dos próximos meses. Graças a Deus que isso não se concretize, né? Mas a nossa força vem do agronegócio. Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Quem realmente leva a comida para a nossa mesa, que aqui vem do campo, obviamente, é da agricultura familiar. É desse pessoal que tinha um lote de 10, 15, 20 ou 30 hectares, que era posse, e ele pouco produzia lá, por falta de recursos, falta de garantias. Com a titulação, passou a ter essa garantia e passou a produzir. Ou seja, quem voa no Brasil vê que está tudo sendo cultivado. Nós respeitamos aqui as reservas, né, de cada propriedade, região da Amazônia reserva 80%, lá ao sul 20%. Você não vê isso na Europa, você não vê nos Estados Unidos, lá não existe mata ciliar. O Brasil, o país, não é mais o país do futuro, é o país do presente. Eu fui negociar fertilizante do
papéis da Petrobras não fui eu, foi o governo Lula. Hoje, os minoritários faturam em média 6 bilhões por mês. Grande parte, fundo de pensões dos Estados Unidos. Também o preço do combustível está caro, fomos obrigados a comprar. E o Lula começou a fazer 3 refinarias, não comprou nenhuma. Você sabe quanto foi o endividamento total da Petrobras com roubadeiras e com desvios e com interferência? 900 bilhões de reais. Isso daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Esse é o retrato do Brasil de há pouco tempo que nós mudamos. Qual corrupção no nosso governo? Denúncia, sempre vai ter. E se tiver alguém responsável, vai colaborar na investigação. Até o momento, nada. O que fizeram um ano sem CPI da Covid? Não acharam nada. Que não tem. Me acusando de ter comprado a Covaxin. Não compramos uma ampola, não gastamos um centavo. Por que uma acusação falsa dessa? Tentando desgastar o governo. Esse governo está dando certo. Viram o lucro das estatais no ano passado? Viram o lucro de governos anteriores? O governo anterior teve época de ter déficit. Agora estamos em superávit. Itaipu Binacional se conhecia como uma empresa que produzia energia. Agora que faz obras. Concluímos já a extensão de 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu, já pousa aviões de fora do Brasil para visitar as cachoeiras, e quando as cataratas, e quando pousa lá, ficam hotéis do Brasil, não mais hotéis da Argentina. Nós atendemos a 40 municípios da região do lago, lá de Itaipu. Estamos ultimando com o Jorge Seife, ex-secretário da Pesca, lá de Santa Catarina, um acordo com o Paraguai, e vamos praticar a piscicultura no lago Itaipu. Vamos aumentar em 40% o volume de pescado no Brasil. Daqui a 2, 3 meses será concluída a segunda ponte com o Paraguai. Vão 500 metros, uma obra fantástica, que não tinha isso. Já que foi dado de serviço para a terceira ponte de Porto Mutinho com o Paraguai. A Bioceânica está a caminho. Nós já está saindo do papel empresas eólicas offshore, né, no mar, para produzir energia no Nordeste, equivalente a 50 Itaipus. Teremos a reindustrialização do Nordeste. Com essa energia, o Brasil vai começar a exportar hidrogênio verde. Bastante avançado isso. Isso é confiança que o pessoal tem no Brasil, na nossa política externa. Mesmo durante a pandemia, assim como outras categorias, o nosso governo não parou. Eu não parei um momento. Sempre estive, inclusive, no meio do povo, criticado por estar sem máscara. O problema é meu, tá certo? E contra o vírus, fiz tratamento precoce, tudo bem, assim como milhares ou milhões de pessoas fizeram a mesma coisa. Eu não podia abandonar o povo, ficar no Alvorada, lá deu tudo na Alvorada, e deixar que o povo que se vire aqui fora. Criamos o auxílio emergencial no tempo recorde, 20 dias. Começou a botar dinheiro na conta do povo. Foram 68 milhões de pessoas. A maioria nunca tinha tido uma conta em banco, passou a ganhar 600 reais, que evitou que essa pessoa morresse de fome. Isso ajudou a movimentar a economia de estados e municípios. Gastavam por mês, quando era 600 reais, 50 bilhões por mês, ajudando os mais necessitados. O gasto em 2020 com o auxílio emergencial foi equivalente a 50 bilhões por mês. Como o governo não pensa no social, não pensa no mais humildes, e agora voltando o auxílio para 600 reais com responsabilidade. Na mesma PEC tem um auxílio para taxistas de R$1.000 no final do ano, mais R$1.000 para os caminhoneiros até o final do ano, e dobramos o valor do Vale Gás. No momento de emergência, época de guerra, agradeço a Câmara e o Senado por terem aprovado isso. Mas deixa bem claro, quando aprovamos lá atrás a redução do ICMS, toda a bancada do PT votou contra a redução do ICMS. Eles têm um discurso, como o combustível está caro, que a gente busca alternativa, eles são contra, que vivem da pobreza do povo, para dizer, olha, eu vou resolver o seu problema. Não vai ser esse governo. Olha só como está indo o Brasil perante o mundo. Passamos da 13ª para a 10ª economia do mundo. Saímos em V da crise. 2014, 2015, devo lembrar que era a presidente da República. Nesses 2 anos, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. Não teve crise nenhuma, foi a crise da corrupção. 2020 e 2021, mesmo com a Covid, criamos 3 milhões de empregos. De menos 3 para mais 3. Esse é o nosso governo. É o governo que está dando certo. É o governo que dá esperança para a população. E digo para você de novo, o Brasil não é mais um país do futuro, é um país do presente. Agradeço o parlamentar, tem vários aqui, entre eles o senador
90% do livro que eu preciso passa pelo parlamento. Eu digo sempre, eu não gosto que eu digo, né? Os três poderes são harmônicos e independentes. Mas nós e o legislativo somos irmãos siameses. Nós dependemos um do outro. Estamos perfeitamente afinados. Temos um ministério que vocês nunca viram na vida. Olha a qualidade dos ministros, vocês nunca viram na vida. Geralmente era barganha, negociação. Tinham pessoas incompetentes em ministérios. Por isso que metade dos ministros do governo anterior estão na cadeia. O nosso é completamente diferente. Hoje você sabe o que é o Supremo, o que é o Senado, o que é a Câmara, o que é o TCU, o que é o STJ, o que é o Executivo. No passado ninguém sabia de nada. E temos um parlamento, juntamente com o Executivo, somos irmãos, e trabalhamos para o bem-estar do Brasil na questão econômica e nas pautas de conservadorismo também. Pode ter certeza que depender dessa bancada nossa, né, evangélica, cristã, não passa um aborto. A ideologia de gênero vai sepultar. O pai ou a mãe quer que seu filho vá para a escola aprender alguma coisa e não ser doutrinado. Assim como não queremos a legalização das drogas. Eu vi agora há pouco a Anitta em vídeo pedindo a legalização das drogas para o Lula e falou, olha, estou dando um apoião para você, vamos liberar drogas. Olha só, a Amazônia tem uma área equivalente na Europa Ocidental. É uma coisa fantástica. Só a reserva Yanomami é 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Alguns querem que você tenha um domínio total sobre ela. Não temos. É uma área enorme. Há poucos dias, viu, um candidato falou, olha, comigo vai ser desmatamento zero. Eu fui buscar os 3 primeiros anos do governo dele e comparei com os meus 3 primeiros anos no tocante desmatamento. No dele foi o dobro do meu. Trabalhamos, fazemos o possível. É um governo que tem teto de gasto, outros não tiveram, podiam gastar à vontade. Agora, não podemos esquecer na Amazônia, tem 25 milhões de pessoas que vivem aqui. Você não pode chegar para essas pessoas e vamos tirar vocês daí. Vamos deixar a Amazônia como E outra coisa muito importante. Tudo que é muito bonito, que é muito rico, o pessoal fica de olho. Nós sabemos que alguns países lá de fora estão de olho na Amazônia, não é de hoje. Até na questão do AAA, que é antes da Amazônia, é Atlântico, uma área que o pessoal quer para conservação e dominação estrangeira. Em 2 momentos foi discutido a relativização da soberania sobre a Amazônia. O presidente Putin, nesses 2 momentos, falou que a Amazônia é do Brasil e não ia discutir esse assunto, com o poder de veto. Ou seja, nós temos que nos fortalecer, ter umas forças armadas cada vez melhores, mais preparadas, para defender esse patrimônio, essa coisa gigantesca chamada Amazônia. E vocês sabem que o mundo está